Paz e graça, meus irmãos. Paz e graça a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para você no dia de hoje, em nome de Jesus. Que essa mensagem possa estar falando no teu coração no dia de hoje, te fortalecendo, te fazendo a partir de hoje uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar na data de hoje sobre conversão, se converter no Senhor. Existem pessoas que estão dentro das igrejas, nos templos, e às vezes tem muito tempo de caminhada dentro dos templos, mas não se converteram no Senhor. Elas ocupam espaço ali, mas não tem mudado nada na vida estrutural dela, nem tanto na vida física e nem muito menos na vida espiritual. Então nós temos que buscar a nossa conversão no Senhor. É o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo de Deus que nos converte, e nós vamos aprender isso no texto lá em Atos 9, livro de Atos 9, que eu quero estar lendo para os irmãos em nome de Jesus. O título da Bíblia fala Convenção de Saulo. A palavra de Deus nos fala assim: e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes no caminho, quer homens, quer mulheres, o conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E os homens que iam com ele apararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pelas mãos, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-lhes sobre ele as mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor:
vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornares a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, em nome de Jesus. Esse texto traz para nós, irmãos, a mensagem de Saulo e na sua transformação, e nessa transformação até o nome dele foi mudado. Nem o nome que estava com ele, nem o nome que ele recebeu de batismo, Deus rejeitou. Até o nome que ele recebeu de batismo, Deus rejeitou. O que Deus quer nos falar através dessa live, o que Deus quer falar para nós na data de hoje, que muitas das vezes nós temos que ser transformados. Não transformado pela igreja, e nem ser transformado pela vontade do homem, e nem ser transformado pela vontade da minha família, mas nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que ser transformados pelo Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, Deus só move em espaço chamado verdade. Deus só trabalha num espaço, que é nossos vasos, chamado verdade. Se o meu vaso é mentira, se eu sou mentiroso, se eu sou simplesmente um vaso de aparência, mas por dentro podridão, Deus não vai trabalhar em mim. Deus não vai fazer a obra dele em mim, porque ele trabalha num vaso ou num espaço chamado verdade. Então nós temos que ser verdade para Deus. Eu quero dizer também que as nossas escolhas não são as nossas escolhas que definem quem nós somos, mas sim as nossas renúncias. Às vezes eu escolhi muitas coisas, mas escolhi as coisas físicas, esqueci de buscar as coisas espirituais. Eu tenho que buscar as coisas espirituais, eu tenho que me fortalecer nas coisas espirituais de Deus, para definir quem eu sou. Não adianta eu ser um pastor bonzinho, não adianta eu ser um homem bonzinho, não adianta eu ser um marido bonzinho, não adianta eu ser um pai bonzinho, ou um avô bonzinho, ou tratar bem os meus vizinhos, se eu não tenho nenhuma espiritualidade para oferecer a essas pessoas. Eu tenho que estar cheio de Deus para me oferecer Deus para minha esposa, eu tenho que estar cheio de Deus para me oferecer Deus para os meus filhos, para os meus netos, para depois abrir a janela da minha vida, ou a janela da minha casa, e começar a oferecer Deus também para as pessoas que estão ao meu redor. Primeiro, a conversão começa dentro dos nossos lares. Eu não vou me converter só na igreja e para a igreja. Eu tenho que me converter dentro da minha casa. Eu tenho que converter primeiramente para a minha família. Esposa, marido, filhos, netos. A conversão começa dentro dos lares. A nossa igreja espiritual começa dentro das nossas casas. Na igreja nós temos total liberdade de falar de Jesus, mas muitas vezes as pessoas usam essa liberdade que temos de falar de Jesus para falar da vida do próximo. Dentro das igrejas, uma mentirada, uma fuxicalhada danada, uma mentirada danada. São ovelhas matando ovelhas, são ovelhas destruindo ovelhas, são ovelhas expulsando ovelhas do aprisco. E quem faz esse papel, quem toma essas atitudes, são ovelhas não convertidas, ovelhas que não se converteram no Senhor. Elas estão ali no aprisco, elas estão ouvindo, elas estão sendo cuidadas pelo pastor, mas ela não quer conversão, ela não busca conversão,
sobre a vida dela. Sua vida só vai para frente depois que você desapegar das pessoas que te levam para trás. Sua vida só vai para frente depois que você desapegar das pessoas que te levam para trás. Então faça uma reflexão na data de hoje. Pergunte para você mesmo: quem são as minhas amizades? Essas amizades que eu tenho estão me levando para frente ou estão me levando para trás? Essas amizades que eu tenho estão me oferecendo a Deus ou ela está me afastando de Deus? Essa amizade que eu tenho estão servindo de companhia para mim eu ir à casa de Deus e cultuar a Deus? Ou ela está sendo barreira para mim frequentar a casa de Deus e cultuarmos a Deus? Faz uma reflexão sobre isso nessa data em nome de Jesus. Começa peneirando as amizades que você tem, que muitas delas querem te levar para trás e não para frente. Muitas pessoas, irmãos, acreditam no errado. Por mais que você está falando com ela, continua acreditando no errado. Duvida do certo, para sempre o certo, ela tem uma dúvida. Abandona a verdade e valoriza o falso. Quero repetir. Muitas pessoas acreditam no errado, duvida do certo, abandona o verdadeiro e valoriza o falso. Isso é o caráter de muitas pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas que estão ao nosso redor não têm fome e sede de justiça, mas têm fome e sede de prosperidade, porque as pregações dos altares hoje são teologia da prosperidade. Muitas pessoas não têm fome e sede de justiça, mas têm fome e sede de prosperidade, porque é o que está sendo oferecida para elas nos altares das igrejas de hoje. Elas vão nas igrejas hoje para resolver os problemas pessoais dela. Elas vão nas igrejas hoje buscando as coisas materiais. Estão vazias das coisas espirituais. Mas o maior troféu que nós podemos ganhar sobre as nossas vidas é o nosso nome escrito no livro da vida. Escreva o teu nome no livro da vida. E quando você escrever o teu nome no livro da vida, você cuide para que ele continue escrito lá no livro da vida, para que quando o Senhor Jesus voltar, você vai estar preparado para ser arrebatado com ele. Muitas pessoas não se preocupam com isso. E pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão congregando, pessoas que estão ali amontoado dentro das igrejas, pessoas que estão ouvindo ali todo dia no aprisco, algo vindo do Senhor para a vida dela, mas o que ela está ouvindo não faz diferença. O que ela está ouvindo, ela simplesmente ouve, e no momento que ela sai da igreja, do templo, ela joga fora, porque aquilo não interessa a ela. Ela tem que satisfazer o ego dela, ela tem que satisfazer a vontade dela. Nós temos que entendermos que quando nós estamos dentro da igreja, ou templo, melhor dizendo, o ensino, ele tem que me preencher. O ensino, as palavras, o culto, ele tem que me preencher. Comunhão, eu tenho que viver bem com meus irmãos, independente da estrutura espiritual dele. Se ele é novo convertido, se ele é novo na fé, se ele é velho na fé, nós temos que ter comunhão. E nós temos que aprender o partir do pão e oração. Então tudo que está sendo semeado ali no altar, tudo que está sendo colocado ali no altar, é para mim e para o meu irmão. A oração é para mim e para o meu irmão. A comunhão é para mim e para o meu irmão. E o ensinamento é para mim e para os meus irmãos, que todos que estão ali na igreja, em nome de Jesus. Vivemos em tempos, irmãos, de desequilíbrio. Nós sabemos disso. O tempo é de desequilíbrio. Existe crise moral. Crise moral é aquelas que os pais não têm mais poder de pai dentro de casa. A mãe não tem poder de mãe. Os filhos não respeitam mais os pais nem a mãe. Crise econômica.
Olha os países aí de fora. Olha a crise econômica que os países estão passando. Nós sabemos aí, através de reportagem, que só o Brasil está numa situação melhor, mas todos os outros países estão vivendo crise econômica. E também vivemos no tempo de hoje uma crise religiosa. Os membros querem cultuar na igreja, ele quer pertencer à igreja, mas quando o pastor chama a atenção deles, eles saem e vão para outra igreja, porque ele acha que é a igreja que vai mudar o problema dele. Ele acha que é a igreja que vai restaurar ele, mas não é a igreja. Quem nos restaura é o Espírito Santo. Então vivemos sim crise religiosa. O certo virou errado e o errado virou certo. Quando você fala o certo, você é apedrejado, as pessoas te veem com maus olhos, mas elas querem continuar sempre falando o errado. Elas não querem mudar as atitudes dela. Nós precisamos de uma igreja equilibrada. E a igreja equilibrada, irmãos, temos que pregar mais a Bíblia. Nós temos que falar mais de Deus, principalmente no livro de Atos, onde reuniu os discípulos ali, e construiu esse livro maravilhoso, para que nós venhamos fortalecer nele. Saulo era um homem destruído espiritualmente, mas era um homem perseguidor, era um homem que tinha coragem, era um homem que tinha força, era um homem que tinha estrutura, é um homem que tinha nome, e ele começou a perseguir cristão. Ele entendia que cristão era uma praga, ele entendia que cristão era uma coisa ruim, até que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e mudou a história dele. E eu quero dizer também, na data de hoje, talvez Jesus está precisando de mudar a tua história. Talvez Jesus está precisando nesse dia de hoje fazer uma transformação na tua vida. Jesus está precisando mudar o teu querer. Jesus está precisando mudar o teu caráter. Jesus está precisando de mudar a tua estrutura, a estrutura desde as plantas dos pés até o último fio da tua cabeça. Jesus está precisando de mudar para que você possa ser uma pessoa melhor, não para a igreja, nem muito menos para o pastor, mas para Deus. Devemos ser melhores para Deus. Somos enganados, irmãos, por não conhecermos a Escritura e o poder de Deus. Ficamos muito com a boca do homem, ficamos muito com aquilo que o homem tem nos oferecido nos altares, e levamos isso para nós como fonte de vida. Mas a Escritura de Deus, a palavra de Deus, é a fonte de vida. A palavra de Deus é a fonte de vida. A igreja de Deus, ela tem que ter um equilíbrio na palavra e no poder de Deus. Ela tem que mostrar para as pessoas que estão ali sentadas, seja o novo convertido, seja aquele que está buscando a conversão, que o poder de Deus está na palavra, não no homem. O homem não tem poder. Eu sempre falo isso nas minhas lives. O homem não tem poder nenhum. Não é dado a homem poder nenhum. Homem não tem poder. O homem é simplesmente um vaso usado por Deus, seja ele qual for. O dom que tiver nele é dado por Deus. É Deus que enche aquele vaso, para que aquele vaso possa fazer uma obra para Deus. E os discípulos, irmãos, a Bíblia fala que os discípulos dedicavam na oração. A oração é o segredo da vitória. Quer se chegar a Deus? Quer se fortalecer em Deus? Quer ser cheio do Espírito Santo? Renuncia tudo aquilo que desagrada a Deus. E oração. Lá em Atos 3 nos fala assim, Pedro e João curaram um mendigo, subia na hora nona para orar. Aí tinha um mendigo ali na porta do templo, e aquele mendigo pediu Pedro e João esmola, e eles falaram que não tinha dinheiro, mas que ele tinha algo muito mais valoroso, muito maior do que dinheiro, e ofereceu para aquela pessoa que estava ali, porque ele era coxo, ele não andava, e eles falaram, levanta e anda em nome de Jesus. A oração que eles estavam buscando, as orações que eles buscaram, encheram ele, a ponto de ele olhar para aquele coxo, para aquele mendigo e falar, levanta e anda
em nome de Jesus. E eu te digo na data de hoje, levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus. Sai do teu conforto, sai da frente da televisão, sai do WhatsApp, sai da cama, sai do sofá. Levanta e anda, vamos buscar o Senhor junto. Vamos aprender com o Senhor junto. Vamos nos fortalecer no Senhor junto. Porque todos os dias a palavra do Senhor se renova dentro de nós. Não somos doutores da lei, doutores da palavra, e nunca seremos doutores da palavra. Porque todos os dias a palavra do Senhor se renova dentro de nós. Todos os dias. Todos os dias a palavra do Senhor se renova dentro de nós. Quero citar aqui lá em Atos 4:31 também. Fala aqui, Atos 4:31. Houve um ruído no templo. Depois que Paulo e Silas estavam presos na prisão. E as portas do templo veio abaixo. Eles estavam em oração, irmãos. Pedro estava na cadeia, na igreja orando. Atos 13, Atos 16, Paulo e Silas, Atos 28, Paulo estava orando, estava buscando o Senhor. Então mostra para nós, os discípulos estão mostrando para nós, que a renúncia juntamente com o coração me faz eu ser uma pessoa melhor. A renúncia junto com o coração faz você ser uma pessoa melhor. Busca o Senhor para a tua vida. Busca a transformação do Senhor para a tua vida. Busca a conversão do Senhor para a tua vida. Muitas das vezes você não tem parado em igreja nenhuma. Ou muitas das vezes você não está frequentando nenhuma igreja. Porque você ainda não tem o Espírito Santo do Senhor. Se encha do Espírito Santo do Senhor. Porque você vai fazer uma obra para Deus de cabeça erguida. Pode estar vindo fuxico de cá, fofoca de lá, mentira de cá. Mas você não vai dar ouvido às coisas do mundo. Você vai dar ouvido às coisas celestiais. Renuncie o mundo. Busque o Senhor. Se converta no Senhor. Se fortaleça no Senhor. E essa mensagem que eu queria deixar para você na data de hoje. Em nome de Jesus. Quero terminar com uma oração. Para que o Senhor possa preencher a tua vida. E você ser fortalecido nele. E depois que o Senhor preencher a tua vida, você ser fortalecido nele, você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, eu te louvo, Pai, nessa data de hoje, ó Deus, sobre a vida desse ouvinte, meu Deus, que está ouvindo essa palavra aqui agora, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, possa encher ela, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, possa transformar a vida dela, ó Deus. Talvez muitas das vezes, ó Deus, ela tem ido de lá e para cá e não tem permanecido, meu Pai, em templo nenhum, meu Deus. Porque ela está como ovelha rebelde, Pai. Ela tem buscado os seus próprios querer, os seus próprios egos, meu Pai, tentando satisfazer os desejos dela, meu Deus. Mas nós queremos, a partir de agora, meu Deus, entendermos que nós queremos e precisamos fazer os desejos do Senhor, Pai. Então encha, meu Deus, essa vida, essa pessoa, do Teu Espírito Santo, meu Deus, para que ela seja forte, meu Deus, que ela seja invencível, meu Pai, e que ela possa entender, Pai, qual que é o verdadeiro processo e qual que é a verdadeira vontade do Senhor sobre a vida dela. E eu entrego ela em Tuas mãos agora, em nome de Jesus. Jesus abençoa a tua vida e te fortaleça agora, em nome de Jesus.